Bom dia, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto que desde sempre é muito delicado: a escravidão no Brasil. Como nós sabemos, ela se iniciou com a chegada dos portugueses no Brasil. Eles precisavam da mão de obra para explorar a terra recém-descoberta. Lá no começo, os indígenas foram utilizados para esses serviços, mas devido à baixa imunidade pelas doenças trazidas da Europa, os maus tratos e as condições desfavoráveis que eles estavam enfrentando, os colonizadores passaram a trazer pessoas escravizadas da África a partir do século XVI. E com o tempo a tortura foi ficando cada vez maior. Realmente, Marina, esse comércio foi muito lucrativo para Portugal durante séculos e apoiado pela Igreja Católica, a qual pregava que os africanos não tinham alma, assim podiam ser comercializados como se fossem coisas fúteis. No ambiente de trabalho, os escravos eram forçados a realizar trabalhos pesados, muitas vezes sob o sol escaldante, em condições ruins e sem nenhum tipo de direito ou proteção. Sim, além disso, as condições de vida dos escravos eram precárias, com alimentação insuficiente, moravam nas senzalas, muitas vezes porões dos casarões, sem estrutura nenhuma e sem cuidados de saúde. Além de toda essa tortura e dor que eles passavam, a cultura e as tradições africanas também foram sistematicamente reprimidas, contribuindo para a perda de identidade e desumanização dos escravizados. Resumindo um pouco, a escravidão no Brasil durou cerca de 300 anos. Durante esse período, milhões de africanos foram trazidos à força para o país, sofrendo condições desumanas nos navios negreiros. Muitos morriam durante a viagem. Também eram submetidos a trabalhos forçados nas plantações de cana-de-açúcar, café, mineração e outras atividades. Existiam diferentes trabalhos para os escravizados: os que trabalhavam na lavoura, com animais, e havia também os trabalhadores domésticos. Esses tinham sido domesticados para trabalhar na casa grande, como cozinheiras para a limpeza, trato pessoal das sinhás e senhores. Como podemos ver, lá nunca faltava trabalho, e o trabalho nunca era fácil. Porém, alguns escravizados ganhavam a carta de alforria, por motivos diversos. Pode ser ter ganho a simpatia dos senhores, salvado suas vidas, entre várias outras coisas. A carta de alforria concedia a liberdade à pessoa escravizada. Com ela, ele teria o direito de buscar trabalho remunerado, construir sua família, adquirir propriedades, entre outras coisas. Mas ainda com muita dificuldade. Essas cartas deveriam ser assinadas pelo marido e esposa donos do escravo em questão. Lá também tinha os capitões do mato. Eram como seguranças que chefiavam as dependências da fazenda. Eles castigavam escravos que faziam algo considerado errado, com chicotadas e torturas. E também buscavam escravos que tentassem fugir para os quilombos. Porém, depois de muita luta e dor, aconteceu a abolição da escravidão em 1888, com a Lei Áurea, que decretou que todos os escravos estavam libertos. Temos que ressaltar que a abolição não foi seguida de políticas efetivas para integrar os escravizados na sociedade, o que gerou muita dificuldade, deixando essas pessoas em situações de extrema vulnerabilidade, sem acesso à educação, comida, moradia, entre outras coisas que são muito importantes para a sobrevivência. Essas dificuldades são grandes pontos para que a escravidão não acabasse de vez, porque para sobreviverem eles precisavam de comidas e um teto para dormir, o que os faziam aceitar o trabalho pesado que abusava deles apenas para sobreviver. Esses são alguns dos fatores que geraram mais lutas para a população negra no país. Embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida em 1888, seus efeitos e vestígios persistem em diferentes aspectos da sociedade brasileira. Um desses resquícios é a persistência do trabalho escravo contemporâneo, muitas vezes associado a condições degradantes, jornadas exaustivas e restrição da liberdade. Isso ocorre principalmente em setores como agrícola, construção civil, mineração e produção de carvão, afetando especialmente os trabalhadores migrantes e vulneráveis.
Além disso, há também questões relacionadas à discriminação racial e social, que refletem desigualdades estruturais herdadas do período escravocrata. A população afrodescendente ainda enfrenta obstáculos significativos no acesso a oportunidades educacionais, emprego digno e a igualdade de direitos, o que contribui para a perpetuação das desigualdades históricas. Portanto, a abolição da escravidão representou um marco importante na história do Brasil, mas também revelou as profundas desigualdades sociais e raciais que continuaram a afetar o país após 1888, como as meninas falaram. Todos nós sabemos que esse assunto é delicado, mas não podemos deixar de falar dele nunca, porque a luta deles não é passado, é presente. Agradecemos a atenção. Espero que tudo esteja esclarecido e não nos reste nenhuma dúvida. Tchau!